querido aluno, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa especialização em gestão hospitalar e serviços de saúde. Hoje nós vamos iniciar um módulo que se chama A História da Saúde. É um módulo fundamental que todo profissional de saúde deve conhecer. Eu me chamo Jéssica Lins, eu sou enfermeira, especialista em gestão e vou acompanhar vocês ao longo desse módulo, tá bom? Bom, nós vamos começar nos perguntando o que é a saúde, né? A saúde, ela tem diversas interpretações, né? Cada profissional, cada literatura vai pensar a saúde de uma maneira. Nós temos que a palavra saúde, ela vem do latim salutis e significa salvação, conservação da vida, cura e bem-estar. Mas a saúde ela não é só isso. Na verdade, ao longo dos anos, nós tivemos várias transformações dentro desse significado, né? Então, anteriormente, né, saúde significava muito ausência de doença. Então, aquela pessoa, ela é saudável porque ela não tem nenhuma mazela. Hoje em dia, a gente já sabe que saúde vai muito além disso, né? Hoje em dia, inclusive, o Ministério da Saúde, a OMS, eles vêm modificando esses conceitos, né? Hoje em dia, a saúde ela é tida como algo biopsicossocial, então, que envolve a questão biológica, psicológica, social, questão espiritual da pessoa, o contexto que aquela pessoa vive, tá? Então, como eu já havia adiantado, a saúde não vai significar a mesma coisa para todos. Ela vai variar conforme a época, conforme o lugar e conforme a classe da pessoa. Nós não podemos achar, como profissionais de saúde, que todos os pacientes que vão chegar até nós são iguais, né? Todos acreditam que saúde seja a mesma coisa. Não é. E é muito interessante que a gente consiga debater isso com o nosso paciente, porque às vezes o que significa saúde para a gente não vai significar para ele. Então, para mim, como profissional, que muitas das vezes tem uma visão técnica, né, de cura de uma doença, quando o paciente chega com a gente, para ele talvez não seja aquela necessidade. E eu já vou entrar aqui nesse slide e dar um exemplo para vocês, tá? Durante a minha graduação, tive muito contato, né, com a atenção básica, nós íamos muito, né, eu sou formada em enfermagem, e uma vez chegou uma senhora, eu lembro dessa história até hoje, eu sempre conto. Uma vez chegou uma senhora, por volta dos seus 60 e poucos anos, na nossa unidade, e essa senhora foi lá fazer um exame, né? Foi fazer uma consulta de rotina conosco e realizar o PCCU, né? Que é o exame preventivo. Como era a primeira vez na vida, e aí a gente já vê uma mazela muito grande, né? A gente já vê uma lacuna muito grande, porque o PCCU a gente sabe que é um exame que deve ser feito em idade fértil, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter relações sexuais. E a gente já viu uma senhora com vários filhos solicitando o exame. E é claro que nós vamos fazer, né? E ao longo da conversa, ao longo da consulta, nós descobrimos que ela era do interior, né? Atualmente eu sou da capital, mas a gente recebe muita gente do interior. Ela era do interior e ela nunca tinha tido acesso a um dentista. Aí eu pergunto, né? Eu indago você. A questão da saúde dela seria só aquela consulta? Seria só verificar o resultado do exame dela de PCCU? Ou não? Eu poderia, como gestor, poderia, como enfermeiro, né? Estar atento a essas necessidades, fazer encaminhamentos, referenciar a nossa paciente, né? Para que essa outra necessidade, que nem era o foco do atendimento, mas é uma necessidade que nós, como profissionais, conseguimos visualizar. Será que eu não posso fazer essa referência, né? Para que essa pessoa tenha mais saúde?
Então é aquilo, eu consegui ter um olhar para a saúde daquela pessoa que ela mesma não tinha, ela não via aquela necessidade, entendem? Então é algo que está dentro de toda essa história, né? Do quão humano nós somos dentro de todo esse processo de saúde. Por isso que eu sempre gosto de começar indagando. O que é saúde para mim? O que é saúde para você? O que é para o seu paciente, né? É muito importante a gente ter isso em vista. Classes sociais, nós vamos atender pessoas de diversas classes, com diversas necessidades. Então, nós temos que levar em consideração que aquela pessoa não é uma folha em branco. Ela tem sua cultura, tem seus valores, tem os conceitos que ela conhece. Quantas vezes a gente já teve que tentar explicar para um paciente, não, mas isso aqui não está correto, vamos tentar fazer dessa outra maneira, porque isso aqui vai lhe prejudicar, né? Então, às vezes, ainda mais hoje em dia, na era da tecnologia, que todo mundo vê um vídeo sobre como tratar alguma coisa, né? Então, aquelas pessoas que chegam conosco buscando nosso atendimento estão com valores pessoais, né? Estão com esses valores já estabelecidos. Então, é necessário que a gente, como profissional de saúde, consiga fazer esse debate, né? Aí, entrando um pouquinho na história da saúde, já na Constituição, né? O grande marco da saúde na Constituição foi o artigo 196. Na verdade, só por ter surgido dentro de uma Constituição já foi um grande marco, né? Porque muita gente pensa que o que instaurou a saúde pública no Brasil, que o documento mais importante, que a lei mais importante, né? São aquelas 8.080, 8.142, né? Mas não, gente. O mais importante é o que está na nossa Constituição. Isso ninguém muda. Então, lá no artigo 196, a gente tem que a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Então, a partir do momento que houve esse estabelecimento da figura do Estado como dever, né? É dever dele ofertar essa saúde integralmente, universalmente. A partir daí, foi necessário desenvolver políticas, desenvolver leis, né, que conseguissem abarcar toda essa questão do conceito de saúde, desenvolver programas sociais que também auxiliassem nisso, né? Então, é uma coisa que a gente vê, né? A gente passa o olho, mas às vezes a gente não foca na importância daquilo. Então, a partir desse momento, e isso através de discussões, de muitas conferências, muitos conselhos, né? Que foram se unindo para discutir o que era realmente a saúde, que a gente teve esse estabelecimento, que a saúde é um dever do Estado, né? Então, esse dever, ele deve ser garantido a todos, por meio de políticas sociais, políticas econômicas. É dever do nosso Estado reduzir os riscos de doenças, riscos de agravo. Então, por que é importante fazer campanhas de vacinação, por exemplo? Porque pode estar tendo, a gente está evitando, obviamente, surtos, epidemias, mas já pode estar tendo em um local, então a gente tem que intervir. Quando a vacina da dengue, e essa conversa é muito interessante para nós que somos gestores, né? Quando a vacina da dengue, que ela é recente, né, ela é nova, ela se instaurou no Brasil, ela não foi para todos os locais, ela foi prioritariamente para os estados que estavam tendo números alarmantes da doença. Então, até nisso, né, a gente tem que pensar. Aí entra a questão das vigilâncias, né? Vigilância epidemiológica, como é que está a situação desse município? Tá alarmante o número de casos de dengue. Então, é em cima disso, o gestor, né? O gestor das secretarias, gestor das unidades, vai em cima disso,
para que a gente possa garantir a saúde da nossa população. E na Constituição também a gente tem essa questão do acesso universal, acesso igualitário. Isso é uma coisa que a gente fala bastante. Qualquer pessoa que venha de qualquer lugar do mundo pode e deve ser atendida no Sistema Único de Saúde. A gente vê muito na internet, né, umas pessoas falando: eu fui para o Brasil, precisei ir na UPA, né, na Unidade de Pronto Atendimento, e fui atendido e foi tudo de graça, eu nem acreditei. A gente tem muito isso, né, na internet. Então, assim, desde a nossa Constituição, nosso sistema único já foi implantado para ser assim, né? Para ser universal, para ser gratuito, porque é o que a nossa população necessita. Então, os serviços de promoção, de proteção, de prevenção, de recuperação, tudo isso o SUS deve abarcar. Por isso que nós temos diversos níveis de assistência. Nós temos lá na atenção primária, que é o nível primário de assistência. Nós temos nível secundário, que aí já tem mais especialistas, né, trabalhando lá, já vamos ter ambulatórios. Nós temos o terciário, que aí já é com mais tecnologias ainda, né, internações, hospitais de ponta, de referência. Os níveis eles vão subindo à medida que a complexidade tecnológica vai subindo. Então, por exemplo, na atenção básica, a gente tem bastante educação em saúde, consultas rotineiras, exames mais simplificados, coisas mais tranquilas, que exigem um baixo nível de complexidade. Já secundário e terciário já vão exigir níveis, né, tecnologias mais complexas para a gente conseguir abarcar as necessidades da população. E aí a gente já entra numa coisa bem interessante também, que é o sistema de referência e contra-referência, que todo gestor deve dominar. Porque o que eu faço? Se eu identifico uma necessidade na atenção primária e preciso referenciar meu paciente para um outro nível, eu preciso saber como fazer isso. Então, são discussões que a gente vai levantando, né? Mas vamos falando mais um pouco para frente. Vamos começar falando um pouco da história, né? O que nós temos nas nossas raízes, porque para entender hoje em dia a gente tem que olhar para trás, né? Então, no período colonial, isso é uma coisa que cai muito em prova, então quem está se preparando para concurso já pode aproveitar para estudar também. No período colonial, nós tínhamos muito a questão da Igreja Católica, né? Então, sempre temos aquela visão do Brasil como colônia, né? Aquela visão dos indígenas, das catequeses, enfim. Então, quando a gente pensa em saúde nesse período, nós temos que lembrar daquela imagem. A igreja dominava. Então, acabava que até as questões da saúde eram delegadas à igreja, tá? Então, era o principal suporte de vida na colônia. Era a igreja que mandava, que estabelecia, né, os aspectos da colônia. O que a igreja considerava saúde? Dizia que esse bem-estar físico era essencial para a salvação espiritual e que ter uma doença seria a expressão de um pecado. Ou seja, a pessoa está doente, pegou uma gripe, pegou qualquer coisa. Cometeu um pecado e Deus está mostrando para todos os outros que aquela pessoa cometeu esse pecado. Ela está sofrendo porque merece. Né? Então, infelizmente, né, até por conta dos avanços científicos na época que estavam muito limitados, né, a gente tinha essa interpretação. E isso é uma coisa muito negativa, gente, porque se eu falar para vocês que até hoje nós temos reflexo disso, vocês acreditam? Até hoje a gente tem essa segregação relacionada a algumas doenças, tá? Quem nunca ouviu, né, a questão da lepra? Até hoje é uma doença que
as pessoas que têm acabam sendo muito segregadas. Tem vergonha até de procurar atendimento, né? Então, essa questão, ela está presente até os dias de hoje. Essa visão de segregação, de você é um pecador, por isso você está doente, você merece sofrer, né? Infelizmente, era muito comum. Então, as pessoas andando nas ruas, vendo várias pessoas doentes no cantinho, igual que está mostrando a imagem, tá? Só que tem um pequeno ponto positivo nessa história inteira, né? Alguns religiosos pregavam, acreditavam que a fé cristã falava que se você curasse, se você cuidasse, se você auxiliasse os mais desfavorecidos, você também seria salvo, você também estaria ajudando a ter seu lugar no céu. Então, era uma necessidade, era uma vocação de todo cristão auxiliar essas pessoas, justamente porque era o que estava escrito na Bíblia. Então, isso teve um ponto positivo, por quê? Porque começaram pequenas casinhas de auxílio a essa população. Então, essas pessoas que antes não tinham para onde correr, não tinham um hospital, não tinham unidade de pronto atendimento, não tinha ninguém para pedir ajuda, agora vão começar a ter. Só que assim, tudo muito empírico, né? Eu acho que eu vou te ajudar dessa maneira. Então, não tinha nada fixo, não faziam as mesmas coisas, né, com os mesmos doentes. Era aquilo. Eu sou cristã, eu sei que isso vai me ajudar, né, no meu processo de salvação, e Deus falou que é para ajudar os mais necessitados, então vou lá auxiliar nesse processo de cura, né? E aí, com esse incentivo da igreja, com o incentivo de muitas pessoas que estavam financiando também, né? A gente tem as primeiras irmandades, né? No país, que era um conjunto eram casas, né? Com um conjunto de pessoas que iam atrás dessas pessoas que estavam com mazelas e levavam até lá, ou então as pessoas se apresentavam, né? E essas irmandades, elas iriam se tornar o que hoje a gente conhece como Santas Casas de Misericórdia. Na sua cidade, tem Santa Casa? Você já viu? Já passou pela frente? Eu atualmente trabalho em uma, que é uma das mais antigas do Brasil. E vou falar para vocês, vou confessar que no início eu não sabia de toda a história do local onde eu trabalho, mas com o passar do tempo eu fui vendo quão interessante isso é. Então houve sim nessa questão de antes serem irmandades e depois passarem a ser hospitais, os primeiros hospitais, né, serem as Santas Casas. E eram mantidos por figuras de alto prestígio. Por quê, Jéssica? Porque a igreja comandava. Então, se a igreja falava, olha, nós temos que ajudar essas pessoas porque isso vai auxiliar na nossa salvação, essas pessoas iam falar, não, tudo bem, a gente vai ajudar, porque vocês estão pedindo, então tudo bem, a gente ajuda. Mas, porque eles que mandavam em tudo lá, na igreja mandava em tudo. Mas nós vamos precisar do apoio de vocês. A gente vai dar dinheiro para montar esses locais que vocês querem montar, mas a gente precisa do apoio de vocês com a população, tá bom? Então, ao longo dos anos, isso foi acontecendo. E lá desde o século XVI, mais ou menos, já vinham enfrentando dificuldades financeiras, né? À medida que o poder da Igreja Católica começa a diminuir, a gente tem uma diminuição, digamos assim, desse auxílio dessas figuras, né? Então, muitas delas já estavam operando ali no básico. Só depois, muito tempo depois, que vão se tornar os hospitais que a gente conhece hoje, tá? E
como eu falei para vocês, quem que atendiam? Né? Atendiam indigentes, moribundos, pessoas que estavam doentes, né? Que chegavam lá pedindo ajuda, justamente por essa visão de é necessário para a nossa salvação, tá? Auxiliar essas pessoas. E aí, nós tivemos a vinda, isso tudo no período colonial, né? E aí nós tivemos a vinda da família real para o Brasil, fugidos, né? Por conta de Napoleão e enfim. E dentro dessa questão da chegada deles, vamos pensar, né, gente? Eles vão vir para o Brasil sem médicos, sem pessoas para auxiliá-los quando ficarem doentes? Não. Então, na caravana já colocaram um monte de gente, né, para vir para cá, para atender a família real. Então, qualquer coisa que a família real tivesse, nós tínhamos médicos formados em Coimbra, né, que tem até hoje, inclusive, e para auxiliar na saúde da família. Mas e aí, né? E o resto da população? A partir da chegada da família real ao Brasil, que começaram as instituições, as pequenas instituições de ensino para o exercício da medicina. Então, inclusive, se cair uma prova, a gente já sabe, né? Quando que começou, né? O exercício da medicina, o ensino desse exercício, com a chegada da família real, porque eles precisavam formar novos médicos, né? Para auxiliar. A coroa estava toda aqui, tinha muita gente para ajudar, né? E aí, olha que engraçado, a gente importou, né? 2 tipos de médicos de lá, físicos e cirurgiões. Aí você pensa, nossa, físicos e cirurgiões, o que os físicos vão fazer? Porque a ideia de físico que a gente tem hoje em dia é completamente diferente da ideia de físico que a gente tinha antigamente. Hoje os físicos estão estudando os buracos negros e tudo mais, sabe? Mas antigamente não era assim. Antigamente, os físicos eles eram os médicos da coroa. E eles tinham um patamar muito mais elevado que os cirurgiões, inclusive. Eles eram os responsáveis por exames, por diagnósticos, pelos receituários dos pacientes. Já os cirurgiões, eles ficavam com os trabalhos mais braçais, mais manuais. Por isso eles eram vistos como inferiores. E eles eram limitados a sangrias, tratamento de feridas, fraturas, aplicação de ventosas. Então, tudo que os físicos não queriam fazer, deixavam com os cirurgiões. E aí foi o que eu falei para vocês, acabei adiantando, mas nós tivemos as criações das escolas de medicina, né? E o que isso significou? Um rompimento com esse controle excessivo da metrópole, porque tudo vinha de lá. Precisa de um médico morreu aqui, precisa importar um outro lá de Coimbra, entende? Mas agora não precisa mais, porque agora nós estamos formando nossos próprios médicos para atender a corte, para atender a elite, né? Então, a partir de 1808, com a chegada, né, a gente começa a desenvolver mais a saúde aqui no Brasil. E aí nós vamos avançar um pouquinho e começar a ver algumas questões legislativas, digamos assim. Em 1828, a gente teve a criação da Inspeção de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro. O que isso significa? Significa que nós já estamos criando um olhar para a saúde pública. A gente já está vendo, só que assim, inicialmente esse olhar é, nossa senhora, tem muita gente doente, vai acabar passando para todo mundo, então vamos segregar, vamos ver o que a gente faz com esse povo. Apesar de ser um olhar negativo, né? Doentes se tratam, a gente não esconde, mas enfim, apesar de ser um olhar negativo, nós já temos o primeiro olhar para a saúde pública. Já temos um primeiro documento que fala, opa,
Vamos inspecionar, vamos verificar, vamos ver o que está acontecendo, né? No Rio de Janeiro. Lá para 1851, a gente teve a instituição de uma Junta Central de Higiene Pública. Olhem o que a gente está falando, higiene, higienismo, né? Aquela visão de segregação, de separar os doentes, tá? Mas já é alguma coisa. Tivemos a implantação de registro de nascimentos e óbitos, tivemos a questão de créditos. Antes, nunca que a coroa, nunca que iriam combater epidemias nas províncias, delegando valores, né? Para isso, nunca, gente. Deixa o povo morrer. Era a visão. Mas não, agora não. Já estão entendendo que está tudo se multiplicando, que todo mundo está ficando doente, eles vão ter que agir de alguma maneira. Então, essa ideia de saúde pública começou a surgir. Essa ideia de é necessário destinar verbas para isso, para o combate a epidemias. Nós temos regimentos da questão da junta de higiene pública, créditos para essa junta. E aí, os serviços de saúde, lá para 1897, já estavam sob jurisdição de um ministério, que se chamava Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Só que a questão é o que eu falei para vocês. E vocês veem que não tem nem nome de saúde, né? Ministério da Saúde. Não, estava dentro do Ministério de Justiça e Negócios Interiores. Só que a questão é, com quais ideais isso estava sendo reproduzido na sociedade? Com ideais de eugenia, pró-saneamento, de higiene. Então, é aquela questão de separação. Tem muita gente doente, vamos começar a jogar para as periferias, vamos começar a tirar da vista, né? Infelizmente, ainda era muito essa visão. Até que tivemos essa transição, né, para um modelo urbano industrial, e aí o Brasil ele vai começar a tentar criar a sua própria identidade. Então, tem um novo modelo político, tem um novo modelo econômico, né? Relações com a Inglaterra vão começar a surgir, e aí a gente vai precisar, com essa questão da industrialização, porque o Brasil sempre foi exportador, né, de matéria, mas nós temos esses grandes países, né, como a Inglaterra, por exemplo, que foi o berço da Revolução Industrial, que vai precisar começar a comprar. Mas, querendo ou não, a gente vai precisar de mão de obra, a gente vai precisar de pessoas para auxiliar em tudo isso. E como está todo mundo morrendo, né? Então, assim, com o advento da industrialização, a questão da saúde e da higiene se tornaram temas mais centrais. Então, a higiene começou a virar foco. Por quê? Porque se via que muitas doenças eram por conta disso, da má higiene, da questão de água, da questão de saneamento, essa questão de coisas básicas, né? Necessidades básicas que não estavam sendo atendidas. E aí começaram a surgir programas sociais, um foco em necessidades sanitárias, porque como que eu vou ter uma sociedade saudável se eles não têm nem água potável para beber, né? Então, essas questões, a partir dessa era industrial, começaram a surgir, né, no país. E aí, gente, só em 1930 teve a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. E vemos mais uma vez que o Ministério da Saúde não está isolado, né? Ele está dentro de outro. E houve muita influência, né, dessa questão do saneamento, muitas pessoas brigando por isso. E veio Vargas, né, instituindo o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, reformulando políticas de saúde, auxiliando tanto nas questões de trabalho. Vargas, inclusive, é muito conhecido, né, por essa reforma trabalhista que ele
ele propôs, e por questões de moradia. Então, a maioria das medidas, e foquem nisso, porque isso cai muito, a maioria das medidas, em basicamente todo o nosso período, era voltada para a eliminação de doenças, de epidemias. Vamos controlar, né? Isso. Só que nesse momento aí do Vargas, a gente não estava mais tentando segregar essas pessoas. A gente estava tentando tratar, a gente estava tentando ir para cima. Então, a questão de saneamento que está faltando, vamos para cima de saneamento, para ver se essas pessoas ficam menos doentes, né? E esse foco dele era principalmente em relação aos trabalhadores. Porque a gente sabe, né, nessa época aí do Vargas, que a saúde ela era para quem trabalhava. Né? A gente tem aquelas caixinhas, que a gente até vai falar mais em outro módulo, mas a saúde em si, né, os institutos, né, nacionais, eles eram voltados para os trabalhadores e seus familiares, tá? Só depois que a gente teve um acesso mais aberto para todo mundo, sendo trabalhador ou não. A gente teve nesse período também, né, a questão da revolta da vacina, o Oswaldo Cruz, que é famosíssimo, né, muito importante na comunidade científica, foi lá, falou da importância da vacinação, só que nessa época, né, tinha muito essa questão da obrigatoriedade. Então, não se explicou para a população o que foi essa revolta, né? Não se explicou para a população a necessidade da vacinação. Então, só chegavam vários estranhos na casa dessas pessoas com uma pistola enorme tentando aplicar nelas, né, a vacina. Então, óbvio, né, queria gerar todo o burburinho que deu, né, essa revolta. Então, por isso a gente até pode fazer um paralelo com hoje em dia, né? É muito importante nós, como profissionais de saúde, sabermos nos comunicar com os nossos usuários, tá? Porque às vezes os nossos usuários não têm os conhecimentos que nós temos da importância das coisas, tá? Então nós precisamos sensibilizar, essa é a palavra, sensibilizar nossa população em relação à importância dos cuidados com a saúde, tá bom? Tivemos a alteração do nome, né, do ministério, que eu já havia falado para vocês, e em 1941 nós tivemos a criação dos serviços nacionais. O que eram esses serviços nacionais? Eles faziam campanhas específicas contra doenças, contra epidemias. Então, tá tendo uma epidemia de cólera. Vamos em cima disso. Serviços nacionais só em cima disso, ok? E aí, gente, foi o que eu estava frisando para vocês. No governo Vargas, teve bastante eugenia, né? Segregação social. Então, os poucos que tinham acesso à saúde eram os trabalhadores, e olhe lá. Então, o foco eram problemas, controle desses problemas, dessa saúde, né? Principalmente essas doenças transmissíveis, mas também tinha foco em controle de problemas sociais. Então, pessoas pobres, doentes mentais, delinquentes eram segregados da sociedade. Não tem essa de ficar próximo, não. É pobre? Não vai ficar perto do povo, não. Vai ser afastado. Então, assim, pessoas com doenças mentais. Tivemos muitos hospícios, né? Nessa época, segregando mesmo o povo. Então, era muito essa preocupação com a raça, né? Uma raça superior e o desenvolvimento social. Então, o foco dele, né, foi a questão de higiene, de saneamento, combate a epidemias. Porém, a gente já tem umas coisas positivas que apareceram no governo de Vargas. A gente tem a questão da orientação sexual, que começou a ser repassada, né, por conta do alto índice de reprodução. Nós temos a questão dos benefícios aos trabalhadores, que isso realmente todo mundo concorda, né? Desde Vargas aumentou bastante os benefícios. E também auxílio maternidade, começou nessa época. E aí, gente, o que aconteceu?
a gente teve um desenvolvimento maior da saúde coletiva, principalmente no final da década de 1970. Então, nós tivemos a luta, né, pela democracia, nós tivemos a luta pela reforma sanitária, muito influenciada pela questão da medicina social, do preventivismo. Por que isso? Por que é necessário prevenir? Né? Por que não deixar as pessoas ficarem doentes só depois de tratar? É necessário prevenir. Muitas doenças são preveníveis, a maioria esmagadora. Então, assim, houve muito essa questão dos profissionais de saúde também lutando por isso, né? E aí teve essa meta proposta pela Organização Mundial de Saúde, que era saúde para todos no ano 2000. Muita gente já estava viva, né? Nessa época, muitos devem ter ouvido falar dessa meta. Então, desde lá, a gente está batalhando. E tivemos cada vez mais estímulos a debates no Brasil e no mundo, né, sobre saúde e doença, sobre prevenções, sobre a promoção da saúde, né? Não é só prevenir a doença, como eu vou promover a saúde, né? Essas academias que a gente vê ao ar livre nas pracinhas é uma forma do governo promover a saúde. Muitas pessoas não têm condições, né? Não têm acesso a uma academia, mas tem essas ao ar livre, dá para fazer exercício. Então, isso é um programa, isso é uma ideia voltada à questão da promoção da saúde, né? Ações educativas, né? Conversas com a população. Hoje em dia a gente tem bastante, né? Os ACS indo atrás, conversando, né? Os enfermeiros também, sempre à frente das ações de educação em saúde. Então, a gente tem essa questão. Os serviços de saúde, eles não vão mais estar voltados para a doença. A gente tem que estar voltado para a saúde e especificamente para prevenir, para promover. Por isso, gente, que até hoje, né, nós temos esse foco na atenção básica. A maioria dos programas de verbas, de tudo, é olhando para a atenção básica. A porta de entrada, né, que é o que a gente sempre fala, do SUS é a atenção básica, estratégia de saúde da família. Porque o ideal é que essa pessoa procure quando não estiver doente, para a gente prevenir. É uma pessoa de mais idade, está obesa. O que a gente tem? O que pode ter? Hipertensão, diabetes, né? Várias doenças cardiovasculares, questões renais, várias coisas podem aparecer. Então, vamos prevenir, vamos fazer os exames, vamos fazer acompanhamento, vamos utilizar a academia ao ar livre que tem no seu bairro. Então, assim, por isso que é importante a gente ter o rastreamento da nossa população, que é uma coisa que a gente faz na atenção básica, né? Para a gente saber onde tem os serviços e quem são as pessoas que precisam desses serviços, tá? E um dos principais desafios, que inclusive é um desafio até hoje, é a operacionalização do conceito de qualidade. É a gente falar, não, esse serviço tem uma qualidade excelente, esse serviço consegue atender os indicadores, bater as metas. Até hoje, os hospitais, principalmente os hospitais que buscam excelência, eles estão acima desse conceito de qualidade e de equidade também, agora que eu vi. Eu li errado, mas era uma coisa que eu ia acabar falando para vocês, ia até dizer que tinha um módulo. A questão do conceito de qualidade é uma coisa que a gente briga até hoje, porque, e foi por esse motivo, um dos motivos, né, que o Previne Brasil foi retirado, porque a gente estava dando bastante verba, fazendo as coisinhas, mas não estava tendo qualidade nos serviços. Então não adianta nada para a população. Então, até hoje, desde o início até hoje, a gente tem questões da qualidade da saúde no Brasil, né? E dentro do conceito de equidade, que também é muito importante, é justamente aquilo que também é uma coisa que a gente está trabalhando com os nossos profissionais, né? Nós temos que atender nossos pacientes com base nas necessidades deles. Então, aquele exemplo que eu dei no início da aula, falando daquela senhorinha que foi com a gente fazer consulta, fazer o PCCU, e
a gente descobriu a necessidade de um dentista, né? Do acompanhamento odontológico. Nesse caso, a gente está tendo um olhar, né, para essa questão da equidade, da universalidade. Por quê? Porque a gente podia só ir lá, chegar e falar: olha, minha querida, tá aqui o resultado do seu exame, não precisa mais voltar, você está liberado para CCU, não precisa fazer anual. Mas a questão não é só essa. Aquela pessoa tem outras necessidades e eu, como profissional de saúde, preciso identificar essas necessidades, entende? Então, essa questão do conceito da equidade, da universalidade, da integralidade da nossa assistência, né? De conseguir suprir tudo isso, é algo que vem sendo debatido desde a Constituição, desde a criação lá atrás, né, que a gente passou no início. Desde essa época, a gente tem essa questão da importância da equidade, da universalidade. E aí, a gente vai finalizar a aula por aqui. Nós temos uma próxima aula que também vai falar mais um pouquinho sobre a questão da saúde. Vamos passar mais, né, sobre em cima desses tópicos, né, da saúde pública. E desde já agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui minhas redes sociais para caso vocês tenham alguma dúvida, tá? E espero encontrá-los em outros módulos, tá bom? Façam as atividades de cada módulo para que vocês tenham a pontuação para fechar nesse curso com excelência. E é isso, gente. Muito obrigada.